Olá, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Bom, espero que todos estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos aqui em nosso evento VIT Club. Ok? Agora são exatamente 19 horas desta terça-feira, dia 27/4, horário de Brasília. E nesse momento nós estamos ao vivo aqui para todo o Brasil. E nós já contamos com várias pessoas aqui presentes conosco em nossa live. Estamos aqui no modelo webinar, tá, pessoal? O que isso significa? Que vocês conseguem ver somente os ADMs do evento, tá? Porém, o chat é aberto para todos, tá? Para perguntas a respeito sobre todo o conteúdo aqui que será abordado, tá? Nesse momento aqui, nós temos 170 pessoas conosco na nossa live. Com certeza, esse número ainda vai aumentar, certo? E, primeiramente, é uma satisfação aí muito grande nós estarmos todos aqui reunidos, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Felipe Bonato, eu sou coordenador de marketing do Grupo Vitia, e hoje eu serei o moderador do nosso evento VIT Club, que possui como tema tecnologia de aplicação aérea em aviões e drones, certo? Desde já, agradecemos aí a participação de todos vocês que estão aqui conosco. E esse é um evento muito especial, tá? Hoje nós temos aqui participando conosco em nossa live parceiros convidados, como produtores, como canais de distribuição, temos cooperativas e, com certeza, obviamente, todo o time de campo do Grupo Vitia também está presente conosco. Nesse momento, antes de nós iniciarmos aqui as nossas atividades aqui dessa noite, eu gostaria de passar um vídeo institucional do Grupo Vitia, tá? Para que todos vocês possam conhecer profundamente a história da nossa empresa. E eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? E assim que nós assistirmos o vídeo, eu já retomo a palavra, ok? Então, confiram só, pessoal. Bem-vindo ao Grupo Vitia. Somos uma empresa de biotecnologia e insumos agrícolas de alta qualidade, presente desde 1971 no mercado. Nossa missão é proporcionar ganhos de produtividade e rentabilidade na produção agrícola por meio de pesquisa e desenvolvimento, inovação, produtos de qualidade e uma forte presença no campo junto aos nossos clientes. Sustentabilidade, acesso ao mercado, alta tecnologia são os nossos pilares estratégicos, que nos permite expandir de forma planejada e estruturada, possibilitando desde 2014 a aquisição de 4 novas empresas do mercado agrícola pelo grupo. A sólida história que construímos dentro da agricultura brasileira se inicia em 1971 com a produção de inoculantes para a soja, com a marca BioSoja. Em 1998, é inaugurada a segunda fábrica BioSoja para a produção de fertilizantes especiais. Em 2001, acontece a aquisição da fábrica destinada à produção de condicionador de solo e fertilizantes organominerais. Já em 2004, a unidade Granorte ingressa ao grupo na fabricação de micronutrientes granulados e farelados. 2014 é o ano que ocorre a aquisição da Samaritá, empresa tradicional em nutrição e proteção vegetal para a agricultura. Em 2016, é criada a marca Grupo Vitia, que representa a expansão dos negócios, fruto do planejamento estratégico e visão de futuro da empresa para atender as diversas culturas. No ano de 2017 é adquirida a BioValens, empresa especializada em produtos microbiológicos para controle de doenças e pragas da agricultura. Em 2020 é efetivada a aquisição da Vitória Fertilizantes, empresa focada na produção de fertilizantes organominerais farelados e peletizados para aplicação via solo. 2020 também foi o ano da conclusão da nova fábrica de produtos biológicos do Grupo Vitia, uma das maiores do mundo. Ainda neste ano foi adquirida a empresa JB Biotecnologia, especializada na produção de produtos macrobiológicos para culturas agrícolas e florestais. Investir em pesquisa e desenvolvimento, desenvolver trabalhos com instituições de pesquisa, consultorias e universidades, implantar campos demonstrativos ao lado do produtor rural, difundir conhecimento e tecnologias no campo. São estas ações que permitiram ao Grupo Vitia participar ativamente da agricultura nacional com produtos de alta qualidade e eficiência comprovada. Inoculantes, nutrição vegetal, biofertilizantes, fertilizantes organominerais, adjuvantes, controle biológico,
todas as soluções promovidas que geram uma alta produtividade e rentabilidade na lavoura por mais de 200 produtos direcionados para as mais diversas culturas formam o VIT Integra. Integração que gera soluções. Pesquisar, aprender, evoluir, compartilhar. É assim que agimos e é esta a nossa forma de difundir conhecimento e tecnologia. O trabalho sério, a dedicação, o respeito ao meio ambiente e o compromisso com o produtor rural fazem com que o crescimento do Grupo Vitia se entrelace com a evolução da agricultura brasileira. Em todos esses anos de atuação, conquistamos o acesso aos principais produtores e distribuidores do Brasil. A cada 100 doses de inoculantes comercializados para a soja, 21 são produzidas pelo Grupo Vitia, com destaque para a marca Biomax, que pelo 4º ano consecutivo é líder de mercado. Alcançamos o extraordinário crescimento de 169% nos últimos anos, o que comprova a total seriedade e eficiência do trabalho realizado pelo grupo. Soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, café, citros, pastagem, culturas de inverno, hortaliças e frutas. Temos uma agricultura forte, diversificada, com necessidades específicas. Por isso, o Grupo Vitia está presente em todas essas culturas, apoiando o produtor rural em todos os cantos do país, com profissionais altamente capacitados e uma ampla rede de distribuidores, revendas e cooperativas. Esta é a nossa história. Este é o Grupo Vitia. Sempre ao lado do produtor rural, oferecendo as melhores tecnologias e contribuindo para o desenvolvimento da agricultura e geração de alimentos no Brasil e no mundo. Grupo Vitia. Muito bom, pessoal. Vocês puderam conhecer profundamente aí um pouco da história do Grupo Vitia nesses 50 anos aí de existência já. E antes de começarmos, de fato, né, a nossa programação, eu queria passar um recadinho para vocês em relação ao nosso chat, ok? Então, eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para mandar suas perguntas aqui no chat para os nossos palestrantes. Nós teremos aí um momento especial dedicado exclusivamente para que eles possam responder e esclarecer todas as suas dúvidas a respeito do conteúdo que nós vamos discutir aqui agora, tá? E já aproveitando, eu gostaria de falar também sobre uma novidade que nós teremos aqui na nossa live. No final delas, aqui no último módulo, nós faremos aí um sorteio, tá? De um livro especial no final do nosso evento, que é escrito, né, pelo nosso convidado de hoje, né, o Dr. Fernando Carvalho, certo? Aproveitando, o Dr. Fernando Carvalho é pesquisador da agroafetiva. Ele vai iniciar o nosso evento apresentando aí a palestra especial que ele preparou para o nosso evento. E esse livro é um livro intitulado Entendendo a Tecnologia de Aplicação, segunda edição. Inclusive, o Fernando já está mostrando ele aí para a gente. Mostrei aqui. E, antes de mais nada, então, eu gostaria de passar a palavra para o Maicon Balator, que é o nosso gerente aqui do Grupo Vitia de Tecnologia de Aplicação, gerente de adjuvantes, que ele vai também dar as boas-vindas para vocês, e já convidar o Fernando para, de fato, iniciarmos aí o nosso evento. Maicon, aproveito e desejo boas-vindas aqui para você. Boa noite, obrigado, Felipe. Obrigado, Fernando, pela ter aceito o nosso convite. Espero que todos vocês estejam bem. Boa noite a todos os parceiros, todos os produtores, pilotos agrícolas, nossos colegas aí do Grupo Vitia. Hoje nós faremos uma live diferente. É um assunto bastante importante na nossa agricultura atual, que é a aplicação aérea. Não só aviões, mas também drones e helicópteros. Então, é com muita alegria, uma grande satisfação que eu apresento o Dr. Fernando Carvalho para fazer essa apresentação. Mas antes eu gostaria de falar um pouco do seu currículo, né, de forma resumida. O Dr. Fernando, ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, Bandeirantes. Fez mestrado e doutorado na Unesp de Jaboticabal,
sendo o Dr. Ulisses Antoniassi seu orientador no mestrado. Foi pesquisador visitante de 2015 a 2016 na University Nebraska-Lincoln, nos Estados Unidos, com ênfase em atomizadores rotativos e pontas hidráulicas, com o professor e orientador Dr. Greg Gruger. Tá? Atualmente, o Dr. Fernando ele é pesquisador na agroefetiva, onde também é sócio proprietário dessa empresa, que é parceira do Grupo Vitia em pesquisa, em trabalho de extensão, de consultoria. Então, fazemos bastante trabalho junto com a agroefetiva. Então, eu passo a palavra para o Dr. Fernando. Fique à vontade, seja bem-vindo a todos e bom evento para nós. Maicon, muito obrigado pelo convite. Felipe, também agradeço a oportunidade, né? É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e com esse público que, pelo que eu já olhei aqui, são pessoas que trabalham mesmo na área, né? Pessoas de alto nível, em termos técnicos, né? Muitos amigos aqui presentes também, inclusive pessoas que a gente sempre interage, sempre aprende, sempre trabalha juntos, então é uma grande satisfação, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal, para a gente poder falar um pouco sobre o conteúdo que nós vamos conversar hoje. Bom, agora sim. Tá em ordem aí, Maicon, Felipe, então vocês estão vendo? Tudo ok, Fernando. Aqui para mim tá show de bola. Eu queria até, inclusive, agradecer. Nesse momento, nós estamos com 245 pessoas conosco na nossa live. Pessoal, muito obrigado pela presença aí. Com certeza teremos um grande evento. Fernando, passo a palavra para você. Excelente, né? Nesse momento, reunir essa quantidade de pessoas é um privilégio, né? Pessoal, eu acho que muito importante, né? O Maicon e o Felipe, eles vão estar no apoio. Então, se vocês puderem escrever aí no chat a região de vocês, que vocês atuam, a cultura e a plataforma de aplicação, se é drone, se é avião agrícola, eu acho que isso vai ajudar bastante a nós entendermos o foco que a gente vai dando ao longo da apresentação, né? E claro que as perguntas também, por favor, vão escrevendo, digitando as perguntas para a gente poder interagir mais no final. Pessoal, o tema, então, da nossa conversa de hoje é tecnologia de aplicação aérea, tá? Nós vamos focar em aviões, vamos falar também de helicópteros, né? E também vamos falar sobre drones de pulverização. Então, esse será o foco da nossa conversa, tá? Nós, da Agroefetiva, nós temos uma equipe que trabalha em pesquisa, em extensão, né? Os 4 pesquisadores, vamos dizer assim, principais da Agroefetiva hoje, somos eu, né, Fernando, o Alisson, o Rodolfo, o Quequeto, e o professor Ulisses Antoniassi, aqui de Botucatu também. Então, nós sempre interagimos juntos nas pesquisas, nos trabalhos relacionados à tecnologia de aplicação, tanto aérea quanto terrestre, né? Eu só quero comentar um pouquinho com vocês sobre o tipo de trabalho que a gente faz, né? Para quem não conhece o nosso trabalho, né? Nós fazemos muitos eventos, né? Mas também fazemos muita pesquisa, que é o que nos dá base para esse tipo de discussão. Então, pesquisas relacionadas à deriva, como pesquisas em túnel de vento, né, pesquisas de deposição, e deriva a campo também, qualidade de aplicação, trabalhos de extensão rural e pesquisas laboratoriais. Quando a gente fala, pessoal, em aplicação aérea, seja com drone, seja com avião, helicóptero, geralmente a gente fala em aplicações em volumes mais baixos do que aplicação terrestre, por exemplo. Então, esse entendimento, por exemplo, das características físico-químicas de cauda, todo esse processo, por exemplo, viscosidade, tensão superficial, tudo
Todos esses parâmetros, eles nos ajudam a compreender vários aspectos que a gente vai conversar hoje, tá? Então, isso é um pouco do que a gente tem vivenciado. E claro que o campo nos ensina muito, né? Talvez seja o maior professor de todos. Bom, resumindo o que nós vamos conversar, nós vamos passar por uma breve introdução, onde nós vamos falar dos componentes que interferem no processo de aplicação pelas plataformas aéreas, estou chamando de plataformas aéreas os aviões, helicópteros e drones, tá? Vamos falar um pouco sobre os conceitos relacionados ao espectro de gotas. Então, o que é, quais parâmetros compõem o que a gente chama de espectro de gotas, né? Alguns equipamentos, como pontas de pulverização e atomizadores, nós vamos falar as características de cada um, atomizador de tela, de disco, aonde eu uso cada tipo, quais as vantagens e limitações de cada um, e como os adjuvantes, por exemplo, eles interferem no processo de pulverização e outros parâmetros, né, como potencial de deriva, etc. E o próximo tópico é a qualidade das aplicações. Então, nós vamos falar de inspeção de faixa de deposição, né, que é o sistema IFD, mas, além de explicar para que serve, né, qual a importância de uma faixa de deposição com qualidade, vamos dar dicas, né, como, por exemplo, relacionadas à aerodinâmica e ajustes, para nós termos, de fato, uma aplicação com mais qualidade e segurança, tanto com drones quanto aviões, por exemplo, né? E depois de tudo isso, nós vamos fazer uma breve conclusão, tentando amarrar os pontos e pegando essas dicas, né, que vocês já estão nos passando no chat, das culturas, né, da área de atuação, para usar isso também para embasar, né? Então, por favor, né, passem as informações aí que sejam mais relevantes para a região de cada um. Bom, pessoal, primeira coisa, né, vamos falar então das plataformas de aplicação aérea. O avião agrícola, né, ele foi desenvolvido para fazer a pulverização, né? Então, o objetivo principal é fazer uma aplicação, né, com qualidade para que aquele produto ele atinja o alvo, tenha menos perdas possíveis, né? No momento correto. Então, o avião ele é uma ferramenta rápida, né, que possibilita várias características positivas quando a gente pensa em aplicação. E quando a gente observa uma aeronave aplicando, muitas vezes o que chama a atenção é o equipamento em si, né? Porque eu sempre brinco, né, que a aeronave é fotogênica, né? Sempre impressiona, chama atenção. Porém, quando a gente olha do aspecto de tecnologia de aplicação, a gente sempre precisa olhar os parâmetros, né, que estão envolvidos no processo de pulverização. Esses parâmetros, essas características, elas estão, por exemplo, dentro do hopper. Então, eu preciso entender a cauda de pulverização, a uniformidade, as características dessa cauda, compatibilidade, né? Saber que as condições meteorológicas, por exemplo, ela tem grande impacto na aplicação aérea, principalmente porque a gente está falando de aplicações em volumes mais reduzidos, né? Nós temos também, interferindo aí no processo de tecnologia de aplicação, os dispositivos que realizam a pulverização, então, seja pontas hidráulicas, atomizadores rotativos, né? Cada um tem sua característica e seu maior lado positivo para determinada ação, né? Nós temos que entender o alvo, então, a gente precisa saber aonde a praga está, onde a doença está, qual característica de aplicação eu preciso, né? E a gente tem ainda nesse processo todo o que a gente chama de RH mais TI, que vocês estão vendo aqui no canto superior, né? Que é o recurso humano mais a tecnologia de informação. Então, a gente tem GPS, tem controlador de vazão, né? Tem o treinamento, a habilidade do piloto, e isso está tudo
interligado, né, no avião agrícola. Aí eu pergunto para vocês, no helicóptero, no drone de pulverização, isso também funciona mais ou menos dessa forma, né? Então, a gente passa de slide e observa que o drone, apesar de ser uma plataforma de aplicação menor, mas tem todos esses aspectos envolvidos. Aí vocês podem perguntar, né? Mas tem recurso humano? Tem, né, pessoal? Vocês olham aqui no canto direito da tela, está lá o piloto, né? Precisa estar na linha de visada. Então, a gente tem todo aquele conjunto de conhecimento que a gente precisa ter para dominar a técnica, interferindo no processo de aplicação, para ter uma aplicação que a gente sempre fala que deve ser segura e com qualidade, né? Bom, a gente está chamando o drone de drone, né? Porque é o que o mercado adotou, mas se nós olharmos na legislação, por exemplo, numa normativa publicada pela ANAC, lá vai estar descrito como RPA, que seria uma tradução para o português como aeronave remotamente pilotada, ou pilotada remotamente. Então, a gente está tratando como drone, né? Bom, só a título de comparação, para quem não tem muita familiaridade com uma técnica ou outra, eu trouxe aqui algumas informações, por exemplo, de velocidade, tamanho do reservatório, a produção em hectares por dia pulverizado, bem como a autonomia, tanto de um drone de classe 3, que é aquele que decola com até 25 quilos, até 25 quilos, né? Contando o peso total dele ali, comparado com aeronaves. Então, por exemplo, velocidade de voo, né, em aplicação. Um drone, mais ou menos, varia de 10 a 24, 25 km por hora. Aeronaves de 180 a 250, depende se é movida a pistão, turbohélice, né? Se fosse helicópteros um pouco mais lentos. Reservatório, né? Então, para drones, de 5 a 10 litros, aeronaves de 600 a 3.000 litros, hectares por dia aplicado, drone de 5 a 30, aeronaves de 250 a 1.250. Claro que esses valores, eles podem variar um pouco, viu, pessoal? Isso nós estamos falando de um drone classe 3, tá? E a autonomia em hectares por carga de 1 a 6 para o drone, de 20 a 1.000 para uma aeronave. Então, tem a proporção aqui do lado, por exemplo, se nós olharmos o reservatório, dependendo da situação, de 120 a 600 vezes mais capacidade para um avião. O que é importante a gente entender, pessoal? Pelo menos nesse primeiro momento, né, da história, vamos chamar assim, a gente não está colocando o avião e o drone como conflitantes, né? A visão que a gente tem é que eles são complementares. Então, são plataformas de aplicação aérea, né? São diferentes. A gente vê, por exemplo, nessas duas colunas, a diferença que existe, mas existem nichos de mercado, né? Como nós temos observado já no campo, para cada ferramenta. Então, áreas menores, aplicação localizada, áreas de difícil acesso, cada um tem o seu nicho de mercado, tá? E nós vamos entrar um pouco mais a fundo nessas características logo, logo. Isso tudo considerando 5 horas de trabalho por dia, tá? Bom, primeira coisa, e isso é interessante a gente falar, porque muda bastante quando a gente fala de aplicação terrestre para aplicação aérea. Para quem é da aplicação aérea, isso é fácil. Para quem era da aplicação terrestre e está migrando para o drone, precisa entender esse aspecto, né? Ou mesmo se trabalha com aplicação terrestre e usa aeronave agrícola, também precisa entender isso, né? Lógico que muitos aqui já sabem, né? Mas eu estou apenas dando um exemplo. Então, quando a gente tem uma aeronave, a gente vai fazer uma aplicação, nós temos
o hopper, né, como vocês viram, e a cauda é pulverizada aqui pela barra de pulverização, através dos bicos ou dos atomizadores. Essa geração de gotas, diferente de uma aplicação terrestre, depois que a gota é formada no orifício de saída da ponta de pulverização, nesse caso, tem uma segunda quebra, né, que a gente chama de quebra secundária das gotas, que ela é exercida por quem? Pela ação do vento. Então, você tem uma aeronave, por exemplo, a 180 km por hora, você faz a pulverização, quando aquela gota é gerada, vem o vento e faz mais uma quebra, vamos chamar assim. Então, esses componentes é que resultam, que a gente chama de espectro de gotas, em uma pulverização, em uma aplicação aérea, tá? Em drone, é um pouco diferente. Vocês viram que o drone ele se desloca a, por exemplo, 20, 24, 23 km por hora, dependendo do equipamento. Então, essa velocidade de deslocamento não é suficiente para fazer aquela quebra secundária. Isso começa a mais ou menos 60, 80 km por hora, dependendo da composição da cauda, mas é diferente. Aonde pode ter uma velocidade suficiente para fazer a quebra das gotas? Possivelmente, se tiver alguma ponta de pulverização posicionada abaixo dos rotores. Essa ponta de pulverização, por exemplo, quem é responsável pela fragmentação das gotas é a pressão, né? Então, a gente começa a entender as particularidades de cada plataforma de aplicação. E lá na frente a gente vai começar a encaixar essas peças do quebra-cabeça, tá? Bom, independente se eu estou pulverizando com avião, com helicóptero, com drone, a ideia é gerar essa pulverização, né, que vocês estão vendo aqui na imagem, que possui até um corante azul para facilitar a visão, e isso é o que a gente chama, então, de espectro de gotas. Bom, como que eu avalio o espectro de gotas? A forma mais adequada, né, para a gente utilizada em pesquisa para avaliar o espectro de gotas é através de um equipamento como, por exemplo, esse equipamento a laser, que usa uma técnica chamada de difração a laser, né? Então, a gota é pulverizada, aqui tem o vento da esquerda para a direita, simulando a velocidade de voo da aeronave, isso é em laboratório, essa foto eu tirei lá em Nebraska, nos Estados Unidos, né? Então, você tem o vento simulando a velocidade de voo, essas gotas passam por esse feixe de laser, né? E conforme o tamanho das gotas, gera uma difração maior ou menor que o equipamento consegue detectar e informar para a gente qual o tamanho, por exemplo, dessas gotas, né? Quais as características do espectro de gotas. Então, pega gotas desde 10, por exemplo, micrômetros até 1000 micrômetros, se tiver, e detecta tudo. Algumas coisas, né, que são ainda mais limitantes, por exemplo, para o uso de papel hidrossensível. Seria a técnica usada em pesquisa atualmente, tá? Pessoal, quando a gente fala em espectro de gotas, muitas vezes a gente fala também do DMV, né, que é o diâmetro mediano volumétrico. O que é esse DMV? O Maicon até pediu, né, vamos passar um pouco sobre esses parâmetros do espectro de gotas. Então, primeiro parâmetro que é importante a gente saber. DMV, de forma bem simples, se a gente pulverizar, por exemplo, 1 litro, peguei uma ponta, pulverizei por 1 litro em 1 minuto, vamos supor. Se eu conseguisse separar essas gotas no ar, separar as menores das maiores, na proporção que 50% do volume, ou seja, 500 ml fosse formado por gotas maiores, 500 ml formado por gotas menores, aquela gotinha que sobrar, que estiver no meio disso, é o que a gente chama de DMV. É o diâmetro daquela gota, tá? Esse que é o DMV. Mas calma aí, ele sozinho não diz muita coisa, tá? Se eu
por exemplo, descobrir que o DMV daquela aplicação é 200 micrômetros, como vocês estão vendo nessa imagem, se eu tiver uma aplicação mais desuniforme ou uma aplicação mais uniforme, eu posso ter duas aplicações com DMV de 200 micrômetros. O que muda desse quadro superior para esse quadro inferior? É a uniformidade da aplicação. Então, quando eu falo em espectro de gotas, não basta apenas eu pensar no DMV, eu tenho que entender se aquela aplicação ela é uniforme ou não. Na opinião de vocês aí que estão acompanhando o raciocínio, qual aplicação seria melhor? A de cima, que eu tenho uma amplitude relativa maior, ou seja, mais diferença entre os tamanhos de gotas, ou a de baixo, onde as gotas são mais semelhantes? Vocês estão vendo? Mesmo DMV. Então, o que é melhor para nós é essa de baixo, né? Aplicação com gotas mais homogêneas. Se eu quero, por exemplo, atingir um alvo, eu sei que é uma aplicação com 200, 150, 250 micrômetros é mais adequada. Se eu tiver uma aplicação, por exemplo, com uma variação grande do tamanho das gotas, gotas muito finas, que são perdidas por deriva, muito grossas, que vão causar escorrimento, isso não é bom. Por isso que o DMV, ele precisa estar junto com uma boa uniformidade de aplicação. Tá certo, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, escreve aí no chat, que o Maicon e o Felipe estão acompanhando. Eu não consigo visualizar de imediato todas as perguntas, né? Mas eles já estão anotando ali e a gente vai conversar mais adiante, tá? Bom, então nós vimos o DMV, vimos a amplitude relativa e tem mais um parâmetro que é muito importante e vem ganhando importância a cada ano que passa, porque está muito relacionado ao risco de deriva de uma aplicação. E esse parâmetro a gente chama, né? Quando a gente escreve trabalhos, por exemplo, a gente tem chamado de V100. O que é o V100? V100 é o percentual daquelas gotas que eu pulverizei que tem diâmetro menor do que 100 micrômetros. 100 micrômetros, vocês sabem que é mais ou menos o diâmetro de um fio de cabelo. Ou seja, é uma gota fina, é uma gota pequena, que é facilmente carregada pelo vento, né? Ou que pode evaporar mais rápido, né? Que pode, por exemplo, atingir uma área que não deve. Então, esse tamanho de gotas, geralmente, pensando na maioria das aplicações, a gente tenta evitar. Há situações, por exemplo, controle de vetores, né? A gente precisa que aquela gota ela fique em suspensão para controle de moscas, pernilongo, por exemplo, que acontece em outros países, né? Por aplicação aérea. É um caso diferente. Existem exceções, tá? Mas, pensando na maior parte das aplicações que são feitas na agricultura, a gente tenta evitar trabalhar com uma aplicação que tem um percentual menor que 100 elevado, a gente vai falar desses percentuais daqui a pouco, pelo risco de deriva que tem causado, tá? Essa semana passada, eu tenho trabalhado, por exemplo, bastante com casos onde ocorreu deriva, seja, por exemplo, de herbicida de algodão em milho, ou de milho na própria cultura de milho, né, resistente para o convencional, ou casos de inseticida mesmo, com áreas de criação de bicho da seda. Então, isso a gente precisa cada vez mais entender, né, e adotar estratégias para evitar. E a gente vai falar disso também. Pessoal, aqui eu trouxe para vocês um resultado de pesquisa que nós fizemos em túnel de vento. Isso aqui foi uma pesquisa comparando, então, atomizadores de tela com atomizadores de disco, tá? Vocês devem conhecer os dois modelos, os dois princípios de funcionamento. Então, o atomizador ele é feito
é para fragmentar o líquido em gotas. Você faz a cauda passar pelo atomizador, esses atomizadores são usados em aplicações com aviões, né? O vento relativo, ele faz isso girar, então essa tela ou o disco faz uma fragmentação das gotas, daquela cauda em gotas. Depois vem o vento, né, em alta velocidade, e faz aquela quebra secundária. Então, é um dispositivo feito, geralmente, para trabalhar com gotas menores, tá? Aqui, pessoal, nesse gráfico, eu trouxe para vocês o resultado de amplitude relativa. Então, vocês viram que a amplitude relativa está ligada à uniformidade da aplicação. Então, se eu tenho um atomizador de tela gerando uma amplitude relativa de mais ou menos 1,8, a amplitude relativa ela não tem unidade, tá? Ela é adimensional. E eu tenho um atomizador de discos gerando amplitude relativa de mais ou menos 1, qual aplicação é melhor? Se o DMV fosse o mesmo, qual é mais homogênea? Vocês se recordam? Alguém escreve aí qual a opinião? Então, a gente tem amplitude relativa mais alta para o de tela e mais baixa para o de discos, tá? Olha aqui, ó, lembrando aqui, ó, amplitude relativa mais alta, o quadro de cima, e amplitude relativa mais baixa, o quadro de baixo. Se a amplitude relativa fosse zero, todas as gotas teriam o mesmo tamanho, isso é praticamente impossível, tá? Então, na prática, a gente diz assim, lógico que quanto mais próximo a zero, melhor, então quem respondeu o de disco mais uniforme acertou, né? Porque a amplitude relativa dele é mais baixa, próxima a 1. O de tela foi um pouco mais alta, né? Valores próximos a 1 são considerados bem satisfatórios, né? Pelo histórico que a gente tem de pesquisa, só que eu quero deixar aqui uma ressalva, pessoal. Não quer dizer necessariamente, né, que o de disco vai ser superior sempre ao de tela. Existem muitas regulagens, muitos fabricantes, muitos modelos de atomizador de tela e de disco. Aqui eu usei 2 modelos que eu nem citei aqui quais são, né? Agora, uma característica que vocês precisam observar é o seguinte, para quem trabalha com avião, para quem trabalha com drone, sabe que são usados volumes mais baixos, né? E a gente sabe, pelo histórico de trabalho, que atomizadores de discos, né? Esses discos, eles têm ranhuras. Poderia até mostrar uma foto, se alguém tiver interesse, depois a gente manda por e-mail. Essas ranhuras, para caudas complexas, por exemplo, com fungicida protetor, mais óleo, aquelas caudas ficam mais viscosas, tal, é mais fácil de ter problema, por exemplo, de desuniformidade da gota, porque isso começa a ficar encrostado ali nas ranhuras, então pode ser um problema, tá? Então, eu já deixo um alerta para vocês, e isso depende muito também da profundidade dos discos, do número de discos, do material que isso é feito, então, bastante atenção para quem for adquirir um drone, para quem for adquirir um atomizador, fazer uma aplicação, para esse ponto que eu acho que vale um pouco de atenção, tá legal? Bom, aqui, pessoal, ainda falando sobre atomizadores, eu selecionei 2 atomizadores aqui na mesma regulagem, tá? Mesmo ângulo de paz. Então, eu tenho o ângulo de paz a 45, 60 e 75 graus, tá? Aplicando 6 litros por minuto e voando a 180 km por hora. Peguei 2 marcas que são bastante comuns no mercado, e o ângulo das pás, pessoal, se a gente voltar aqui, vocês estão vendo essas pás amarelas aqui no atomizador, conforme o ângulo que eu coloco, né, ele vai girar mais ou menos. Quanto mais esse atomizador girar, mais rápido ele girar, o que vai acontecer com as gotas? Elas vão ficar maiores ou menores?
elas vão, quanto mais girar, menor será o tamanho das gotas, né? Então, à medida que eu vou fazendo esse equipamento girar mais, as gotas vão ficando menores.